Boa noite a todos. Essa live é a live com o Dr. Otávio sobre novas tecnologias. É bacana, a gente organizou isso com um tópico muito interessante. E eu já vou começando a cumprimentar as pessoas que vão entrando. A Cris, o Forne, ó, já me deu um joinha. A Samanta entrou. A Duda Festa, olha quanta gente. Então é o seguinte, eu vou ver se o nosso convidado tá aí, para que a Paula aí, ó, entrou, todo mundo. O Diogo Parisotto, meu irmão, Diogo tá aí, ó. Então o pessoal vai entrando e eu vou ver se ó, Leandro Brown entrou, olha só que privilégio. Deixa eu chamar aqui, ó, vamos ver. Vamos ver como é que chama, né? Senar, acenei. Chamar o convidado. Cadê o convidado? Vamos ver se o convidado apareceu. O convidado tá tímido, não chegou ainda, ele vai entrar e aí eu já chamo. Então lembrando que essa é a live com o Dr. Otávio sobre novas tecnologias para tratamento da dor da artrose, né? E além disso, nós vamos falar de campos eletromagnéticos, nós vamos falar de laser e nós vamos falar. Um grande abraço aí pro Dr. Leandro Brown. Deixa eu chamar aqui o meu amigão convidado. Vamos lá. Tá aqui, o Otávio entrou. Bom, então nós vamos falar disso e dependendo de como vai a conversa, nós vamos falar até de fibromialgia. Vamos ver. Cadê o nosso amigo aqui? Vamos lá, doutor Otávio. Vamos ver se o doutor Otávio entra aí. Ó, Boa noite. Caríssimo professor Otávio. Boa noite, doutor André, muito obrigado. Boa noite. Gratidão Boa noite, pela gentileza do convite. É uma honra para mim estar aqui participando com você, com a sua seletíssima audiência nesse dia. É um pessoal muito bacana que está nos assistindo. Doutor Otávio é um amigo meu já de algum tempo, já de pelo menos aí, acho que quase uns 3 anos, né, Otávio? Algumas vidas, eu diria. E o doutor Otávio, eu vou ter que apresentá-lo para vocês. Doutor Otávio, ele é um médico muito especial, porque ele não é apenas médico. Ele começou como químico a sua carreira, não foi, Otávio? Exato. Foi um graduado em química. E isso explica, para mim, pelo menos, o interesse molecular que ele tem nas substâncias. Ele sempre quer saber o que tem ali, o que pode resolver. Claro, e aí, como químico, ele foi estudando, resolveu fazer medicina. Se eu atravessar um pouco aqui, você me corrige, né? Que eu estou fazendo aqui a tua biografia, para o pessoal, né, entender por que eu gosto tanto de ti, né? O Otávio depois foi fazer cardiologia, aí não gostou tanto da cardiologia, foi para a ortopedia, que é o ramo assim, mais nobre da medicina, né? O pessoal aí já sabe. E aí, como ortopedista, ele foi estudar a cirurgia do joelho, né, doutor Otávio? Isso. Foi a primeira, aí ele recebeu uma vez bolsa. E aí recebeu uma bolsa para ir à França, né? Estudar cirurgia de joelho, não foi? Uhum. Foi uma sociedade europeia de cirurgia de joelho, né? Tem um programa de bolsa de fellowships, né? Que então fui para lá, me mudei, eu e a esposa na época mudamos para a França e fomos viver uma segunda lua de mel praticamente. Bacana. E aí, claro, lá teve contato com como é a ortopedia na França, a cirurgia de joelho é um pouco diferente, né? O pessoal preserva mais o menisco, por exemplo, na perspectiva da cirurgia do joelho, né? Por exemplo. E aí, enfim, sempre muito estudioso, acabou, né? Ele, na verdade, é um anatomista, né? Professor de anatomia na faculdade da onde é egresso, né? Fez mestrado, teve trabalho premiado, não foi? Isso. Prêmio de inovação. Exatamente, na área de inovação, né? Com um antihipertensivo. Me conta para nós o que faz esse antihipertensivo, doutor Otávio. Foi muito interessante, André, porque é o seguinte, quando eu terminei a graduação em medicina,
eu fui voluntário para servir exército. E dentro lá do Exército a gente tinha a oportunidade de acompanhar um serviço de especialidade, ou seja, não era uma residência médica em si, mas era um treinamento junto com médicos especialistas. Em paralelo a isso, eu fazia uma especialização de cardiologia. E quando eu comecei a estudar nessa área, né, que foi a minha primeira pós-graduação, na verdade, foi na área de cardiologia, eu vi lá que existiam alguns pacientes pós-infarto agudo do miocárdio, pacientes hipertensos, pacientes que tinham coronariopatias e cardiopatias, que aumentava a produção de uma substância chamada TGF-beta 1, que é uma substância produzida pelo fibroblasto, que ela estimula a produção de colágeno, né? E isso foi lá na cardiologia. Eu comecei a ver que isso aí causava uma fibrose nas fibras do coração. Então, alguns pesquisadores começaram a estudar como inibir essa substância, né? Na verdade, é uma superfamília de proteínas, para impedir que o coração entrasse numa fibrose, que é uma cicatriz, vamos falar assim, quando ele infartava. Claro. E isso me gerou, né, um grande interesse, comecei a ler a respeito. E quando então eu saí da cardiologia e fui começar a estudar a ortopedia, um dos grandes desafios na área da ortopedia é como as lesões musculares, que na verdade são as lesões mais comuns do esporte, têm um mecanismo muito semelhante de fibrose, de cicatrização na fibra muscular, e aquilo fica se repetindo o resto da vida num atleta, num praticante de atividade física, levando a lesões recorrentes. E comecei a estudar aquilo e vi que era semelhante ao mecanismo que acontecia no coração, que era semelhante ao mecanismo da hipertensão arterial. E aí, então, propus um trabalho experimental para que a mesma substância que impedia a hipertensão também pudesse impedir a cicatrização no músculo esquelético. E aí foi. E aí a correlação do músculo esquelético com o músculo cardíaco, né? Já isso. Falando de terapêuticas inovadoras, né? Para evitar a fibrose Sim. muscular. Ele teve um trabalho que foi, enfim, premiado nessa área. Já houve um interesse, né? De seguir nessa área regenerativa, né? Verdade. Eu tenho que dar um oi aqui para o pessoal vai entrando, vai dando oi. E tem a Lígia aqui, que é a nossa colaboradora, está com a filhinha Elisa ali do lado. Minha sogra entrou, meu colega... Muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Vários pacientes aqui, então tá muito jóia. E aí que eu conheci o Otávio. Nessa linha, ele já tinha interesse na medicina regenerativa. Aí nós fizemos um curso de extensão na Unicamp sobre esse assunto, na engenharia química, né? Mas associado ao laboratório de hematologia, né? E também a medicina, porque é uma área inovadora, né? Que o pessoal, claro, procura muito saber, é uma área em estudo, que está se desenvolvendo, e aí a gente resolveu ir lá, que eu conheci o nosso querido doutor Otávio, que está aí presente hoje. E ele também é doutorando fez residência em dor, né? E aí que a gente chega nessa conversa de hoje, que é sobre como tratar dor, né, de origem musculoesquelética, ortopédica, coluna, joelho. E vocês que seguem ele, ou que vão passar a seguir ele depois dessa live, vocês vão ver que tem vários tratamentos inovadores, e como ele é uma pessoa que pesquisa muito, que procura muito, né? Ele tem essa clínica que é muito voltada para a ortopedia, mas para a reabilitação e para a parte de dor, né? Perfeito. Então, bom, vamos falar sobre coisas que eu conheço pouco, né? Então, se eu conheço pouco, eu vou perguntar para quem sabe, para quem tem o conhecimento clínico, né? Quem já atua nessa área, como médico de dor, como ortopedista, né? Fazendo também a reabilitação de pacientes. Mas, bom, o que a gente pode falar? Que o Otávio foi a primeira pessoa que me convidou para fazer uma live. E aí eu estava envergonhado, eu disse para ele, não vou poder fazer live, porque eu nunca fiz, eu não vou fazer com você. E aí eu acabei, ele gosta muito de divulgar o trabalho, estou aprendendo com ele também, e aí eu acabei de bom, deixa eu dar uma, né, treinar um pouquinho, eu vou fazer uma live com ele. E aí está lá, que ele me chamou
Até meu primo, que é cirurgião bariátrico, entrou. Um dia eu vou fazer uma live com ele também. Doutor Nicolas. Doutor Nicolas, esse aí. O que eu queria saber é o seguinte. Existem os campos eletromagnéticos, equipamentos que geram isso, ondas eletromagnéticas. E eu queria saber de ti, assim, o que é isso? Mas, assim, esses dias numa live, o pessoal me diz o seguinte, André, tá falando difícil demais. Tu és um cara muito claro que está acostumado a falar de um jeito simples. Explica para nós o que é onda eletromagnética, campo eletromagnético, e para que serve, se tem aplicação na nossa área. Nossa, André, eu vou só te pedir, na verdade, uma licença, porque você já me apresentou como químico, né? Como eu entendo que a química é uma ciência básica da biologia. Eu não consigo conceber nada que seja biológico sem conceber a parte química primeiro, as reações químicas que levam às respostas biológicas. Só que, bom, enfim, nós já tivemos alguma conversa um pouco superficial sobre isso, mas, por exemplo, eu não consigo hoje conceber a química sem conceber a física primeiro. Então, e aí se nós formos pensar um pouco mais, eu sempre falo isso, para a gente poder entender os processos, a gente tem que dar um passo atrás, né? E quando a gente fala de física, principalmente nos conceitos atuais, né, a gente pega os grandes físicos da nossa história da humanidade, Einstein, Max Planck, né? A gente pode, enfim, né, citar vários, Newton, Galileu, etc. A gente tem que entender o seguinte, nosso corpo físico, ele é composto por átomos, que são as unidades que compõem as moléculas. Bom, nós estamos falando de física, de química aqui até agora. Mas os átomos, eles são compostos por elétrons e por prótons e por nêutrons. E se a gente for descendo nessa grande, na verdade, dissecção física que a gente pode fazer, nós vamos chegar até o bóson de Higgs, por exemplo, que seria a menor unidade onde a matéria é colapsada a partir de energia, onde existe, ou seja, desde Einstein já falava que a matéria é energia condensada, né? Então, nosso corpo ele não é só matéria, nosso corpo ele é feito de matéria e de energia. E é impossível, se não existisse energia, a gente não estaria conversando aqui agora, né? Essa comunicação ela existe graças ao conhecimento científico que permitiu, então, controlar a energia. E todo átomo que possui, então, seu núcleo com prótons e nêutrons, possui elétrons em sua periferia que circulam. Isso aí é ensino médio, a maioria das pessoas que estão nos assistindo deve saber esse conceito. Só que toda carga elétrica em movimento, ela gera um campo magnético. Perfeito? Então, quando nós hoje falamos sobre tratamentos, né, nós temos que entender o conceito de magnetismo, porque quando a gente vai falar sobre física quântica, ou hoje existem algumas pessoas começando a falar sobre medicina quântica, que ainda é, entre aspas, vamos falar, eu estou numa live de um conselheiro do CFM, a gente pode chamar isso de uma nova área, né? Uma nova área da medicina, talvez daqui a uns dias se torne uma especialidade. Assim como foi com a acupuntura, a homeopatia, né? A cirurgia, a cirurgia metabólica, por exemplo, não era considerada área de atuação até pouco tempo atrás, né? Com homenagem aí ao seu primo, nosso colega. Então, acho que o cientista... Cirurgia metabólica. O cientista não pode fechar a sua mente e achar que o conhecimento que existe hoje, ele está consolidado. Não. Né? Nós tivemos a oportunidade de visitar um grande médico na Flórida que dizia: the more you know, the more you don't know. Né? The more you don't know. Quando eu digo que o meu maior prazer, vou virar a câmera aqui um pouquinho, isso aqui é o meu hobby. Voltei. Né? Assim, eu tenho o péssimo vício de leitura. Então, quando eu estou à toa, eu estou lendo. E aí a gente vai começando a conhecer, verdade. Por exemplo, né, alguns autores, tipo o Goswami, que é um físico, né, que, enfim, é super interessante a abordagem dele. E eu estou falando isso por quê, André? Quando a gente vai falar sobre magnetismo, né, nós estamos falando nada mais, nada menos do que sobre o nosso corpo físico, né, que é composto por matéria e energia. Tá. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações,
todas as nossas percepções do ambiente que nos cercam, seja frio, calor, dor, tato, temperatura, pressão, são estímulos físicos que são conduzidos através de uma grande rede de neurônios, de fibras nervosas, que chegam até o sistema nervoso central, onde é interpretado, e a partir daí, então, são traduzidos em sensações, ou sentimentos, ou emoções, e isso gera uma resposta por meio de ações, por meio de outro estímulo, pode ser um estímulo motor, pode ser um estímulo do sistema nervoso simpático, por exemplo, autonômico, né? Se você escuta um barulho muito alto de uma vez para outra, seu coração dispara, mas ele começa a agir mais rápido. Por quê? Porque um sinal elétrico entrou no seu ouvido, né? Se a pessoa vê uma cena chocante, uma cena de sangue, de violência, o coração dispara, ocorre uma descarga autonômica. E quando a gente fala sobre dor, é muito interessante porque existe hoje, já descrito, uma síndrome de sobrecarga autonômica. O que é isso? É um excesso de neurotransmissores. Falamos disso essa semana, né? É uma sobrecarga autonômica, né? Então, existem mecanismos neurológicos, né? Mecanismos que são, na verdade, controlados por um sistema nervoso que não depende da nossa vontade, que ele é, então, desencadeado uma resposta no nosso organismo. Bom, você está falando isso tudo, para quem não é médico, aí talvez pode estar achando um pouco técnico. Mas tudo isso é magnetismo, tudo isso são cargas elétricas que circulam pelo nosso corpo o tempo todo. Existem pessoas que desenvolveram até técnicas ou aparelhos, equipamentos, para se medir o campo eletromagnético do nosso corpo, né? Algumas pessoas acham que isso é místico, que isso se chama aura, espírito, enfim, acho que isso é uma coisa que vou falar assim, paranormal ou metafísica. Mas no meu entendimento científico, isso é física pura e aplicada. Nós temos um campo eletromagnético. Por que muitas vezes uma pessoa tem uma certa sensação agradável ao entrar no ambiente e tem uma sensação desagradável ao entrar em outro? O magnetismo local, o campo magnético local pode entrar em ressonância com o seu e causar uma sensação gostosa, uma sensação boa, ou não, o oposto pode ocorrer, né? Por isso que, às vezes, isso, do ponto de vista físico, é explicado por atração de campos magnéticos ou repulsão de campos magnéticos. E, por incrível que pareça, doutor André, isso não é carga elétrica, é campo magnético. No magnetismo, as pessoas pensam os opostos se atraem. Não é. Existe um fenômeno chamado de ressonância, né? E a ressonância é quando dois campos eletromagnéticos vibram na mesma frequência. Isso é estudado, e isso também está hoje em dia sendo estudado com relação às interações humanas. Ou seja, por que mulheres que moram na mesma casa menstruam no mesmo período? Magnetismo. Vai saber, né? É um emaranhamento quântico, né? Por que muitas vezes um pai, um filho ou uma mãe percebe, mesmo estando à distância, quando o outro está com alguma angústia, algum sentimento ruim, ou até mesmo uma alegria, né? Isso é explicado por um chamado emaranhamento quântico. Que, então, enfim, nós vamos acabar falando de física quântica e vamos sair da live. Vamos voltar para o magnetismo. Sim, não, eu estou vendo onde é que tu vai, mas nós vamos direcionar isso para a prática clínica também. Exatamente. Né? Até porque tem o Dr. Leandro Brown, que eu já citei, o Dr. Gabriel Azini está nos assistindo, tem psicólogos, tem fisioterapeutas, tem muita gente bacana do nosso meio que tá ouvindo, né? E assim, mas do ponto de vista assim, prático, tem aparelhos que geram isso. Perfeito. Qual é o uso deles sobre os nossos tecidos assim, orgânicos? Exato. Então, André, o que eu costumo explicar de uma maneira bem fácil, bem compreensível para as pessoas que estão nos assistindo. Quando existe um local com dor, né, vamos supor, cervical, braço, perna, joelho, naquele local que existe uma dor, existe um excesso de transmissão elétrica através de uma fibra nervosa. Ou seja, o campo eletromagnético naquele local está desorganizado. Tá? E nós sabemos que a membrana do neurônio, né, o neurônio é a célula que transmite esse impulso, ela possui uma bainha que o reveste e a carga elétrica circula dentro dessa fibra, como se fosse um cabo de cobre com um encapamento de plástico em volta, ou de borracha em volta. E aquilo existe uma eletricidade em movimento, ou seja, existe magnetismo. Tá? Quando nós utilizamos um anestésico, por exemplo,
né? Ou seja, uma xilocaína, uma lidocaína, uma droga que bloqueia os canais de sódio, ou de cálcio, ou de potássio, não importa. O que nós estamos fazendo é impedindo que ocorra a troca de cargas elétricas que ocorre da parte de dentro da célula para fora da célula. Ou seja, nós estamos agindo sobre o campo magnético dessa célula. Perfeito? Da mesma maneira, é possível, através, se nós formos entender, que um ímã com um campo magnético muito forte, ao agir sobre uma célula que tem um campo magnético muito fraco, ele pode atrair as cargas positivas ou negativas para si ou expulsá-las, ou seja, repeli-las, né? Então, um campo, quando nós utilizamos o magnetismo para o tratamento, nós estamos falando de um campo eletromagnético de 2,5 Tesla, por exemplo. Para quem não sabe o que é isso, é um aparelho de ressonância magnética de altíssima resolução aplicado em apenas um ponto. Então, existe ali um campo eletromagnético muito forte. Quando a pessoa tem um ponto de dor, seja um ponto gatilho, por exemplo, que é onde você tem uma concentração de cargas elétricas, quando a pessoa tem um nervo que está com dificuldade de fazer a repolarização e despolarização, a aproximação de um campo eletromagnético de tal magnitude é capaz de despolarizar a membrana daquele neurônio, de causar uma despolarização da fibra muscular, da membrana da fibra muscular, causando um relaxamento. Ou até mesmo uma contração, quando ocorre a inversão desse polo. E com isso, então, é possível, literalmente, fazer uma neuromodulação. Que o que é? Reorganizar a condução das fibras nervosas por essa via. Isso não é tão difícil de ser explicado, eu posso até demonstrar, se a gente tiver oportunidade de tempo na live de hoje, eu estou com alguns equipamentos aqui, que demonstram que você consegue modular essa resposta através de uma diferença entre os campos magnéticos. Ou seja, um campo magnético muito forte, por exemplo, a Terra, é capaz de atrair um outro corpo que tem um campo magnético menor. Exemplo, a Lua. Então, nós temos essa noção de magnetismo que é capaz de explicar fisicamente esse fenômeno. E me conta, tem alguns pacientes que dizem que depois que fizeram a ressonância melhoraram a dor. Você acha que tem correspondência com isso? Ou é uma coisa eu tenho plena convicção de que isso ocorre principalmente... Porque a gente, quando ouve isso, eu sempre fiquei bolado quando ouvi isso aí, né? Pois é, André. Eu vou te falar uma coisa. Eu ouvia isso e eu achava assim, não, isso não tem noção. Isso é coisa da cabeça da pessoa. Isso é psicossomático. A pessoa entrou naquela máquina lá e saiu achando que aquilo era alguma coisa terapêutica, não era? Mas hoje, depois de estudar sobre a influência dos campos magnéticos, principalmente na dor neurogênica, tá? Na dor neuropática, que é um tipo de dor diferente, ou seja, nós não estamos falando da pessoa ir fazer um exame, por exemplo, que tem uma fratura e a ressonância magnética tirar a dor da fratura. Nós não estamos falando da pessoa que tem um câncer e vai fazer uma ressonância e vai curar a dor do câncer, né? Mas nós estamos falando de dores que são causadas por mau funcionamento do sistema nervoso, que é um sistema que depende de magnetismo para o seu funcionamento. E aí sim eu vejo algum mecanismo de possível explicação, uma vez que existem aparelhos que usam o campo eletromagnético de maneira terapêutica. Aí sim, existe essa possibilidade. Sim. E me conta, você acha então que a grande indicação desse tipo de terapêutica, então, é a dor neuropática, a dor que vem do nervo e relacionado a isso de modo substancial? Sim, majoritariamente, né, eu estou trabalhando com aparelho de campo eletromagnético de alta intensidade há cerca de 1 ano, mais ou menos. Os melhores resultados, sem dúvida, são nas dores neuropáticas. Síndrome do túnel do carpo, desfiladeiro torácico, hérnias de disco com compressões de raízes nervosas, síndrome do piriforme. Eu tenho um caso muito interessante de uma ruptura do nervo fibular, uma lesão traumática de nervo fibular, que recuperou praticamente 100% da sua função. Então, assim, são pacientes que tiveram alguma disfunção nervosa e esse nervo ele se tornou disfuncional. Eu falo que é um curto-circuito, né? É um curto-circuito. Quando faz o bloqueio anestésico, a dor não melhora? O que o bloqueio anestésico faz? Ele não faz uma despolarização da membrana
para depois repolarizar de novo? Exatamente. É um boot, é um Ctrl-Alt-Del, Exato. não é isso? Ou seja, é desligar o nervo para depois ele ligar outra vez. Esse é o princípio que na clínica da dor, que foi uma das especialidades que eu tive a oportunidade de fazer, é o princípio do bloqueio anestésico. Ou seja, a pessoa está com a dor no ombro, ela faz um bloqueio de um nervo aqui no ombro para poder aliviar a dor. Às vezes melhora só na hora, em alguns casos melhora por semanas, meses. Né? É uma neuromodulação. É o termo que é utilizado, é neuromodulação. Então, nós temos aí uma das perguntas que surgiu aqui é o seguinte: mas isso aí é só para aliviar a dor, não vai tratar o problema. Como é que tu... Aí, isso é tão vasto, né? Tão extenso, né? Então, é interessante, depende de cada caso, é tão particular, né? É interessante, André, pelo seguinte, vamos falar uma coisa aqui. Por exemplo, eu tenho feito muito na clínica para doenças musculares. Espasticidade, parkinsonismo, paciente com contraturas, cãibras, pacientes com, enfim, com doenças neuromusculares, tá? E a gente vê que no músculo existe esse funcionamento também da polarização e despolarização da membrana através do fuso neuromuscular. Pois bem, uma outra questão que eu posso até, né, já abrir, o paciente já está de alta, foi uma senhora que chegou na nossa clínica no início da pandemia com uma fratura do rádio distal. Tá? Ela é mãe de um vizinho meu, talvez esteja nos assistindo, que ela apresentou uma fratura no punho e ela estava muito relutante de fazer uma fixação cirúrgica, por exemplo. Né? E me procurou por esse motivo. E nós começamos, então, a fazer... Eu fiz uma imobilização com a tala de gesso sintético, um Spotcast, que é o nome que a gente utiliza. E essa tala dela foi, então, moldada para ela poder fazer o uso temporário. E nós tirávamos 3 vezes por semana para fazer a aplicação de campo eletromagnético, no sentido de aliviar a dor sem necessidade de cirurgia. E, para nossa surpresa, com 30 dias, essa fratura do rádio distal, um die punch, com o processo estiloide, estava consolidada. Perfeito? Veja bem, o que me sugere isso? A neuromodulação, ou seja, a modulação da dor nesse local, associado com a reorganização magnética do local da fratura, permitiu que ela alcançasse uma mobilidade mais precoce. Com essa mobilidade mais precoce, se tratando de uma paciente com osteoporose, ela conseguiu ter um estímulo mecânico, que pela lei de Wolff, que nós como ortopedistas conhecemos, sabemos que o osso necessita estímulo mecânico para que ocorra a consolidação, a calcificação. Né? Ou seja, para quem não é da área aí. Então, ou seja, como ela movimentou mais cedo e já existia ali, então, a presença de um calo fibroso, e eu fui acompanhando ela com ultrassom semanalmente na clínica e vendo a formação do calo fibroso, a organização do hematoma, a presença das pontes de ossificação da cortical dela, André. Então, assim, aí acontece, existe trabalho na literatura que mostra terapia magnética para acelerar a consolidação de fraturas. E aí aí que eu queria chegar. Isso. Porque a gente sabe que o dia a dia, os casos são muito variáveis, né? Vai depender muito de quem trata, de como trata, dos resultados que obtém, até, enfim, em relação à atuação, se isso é placebo, se isso não é placebo. Né? Para quem não sabe o que é placebo, é a pílula de farinha, né? A tua atuação propriamente já poderia trazer benefício. Isso todo médico tem em si quando indica algum tratamento. Mas, assim, o que diz a literatura? Rapidamente, né? Nós não queremos cansar ninguém sobre isso e nós ainda temos laser para falar, né? Qual é a literatura? Vai ter que ser uma live para cada um. Diz? Eu sei, mas é que o povo vai perguntando e a gente vai botando, né, Otávio? É verdade. Eu já anotei uma pergunta do Dr. Leandro Brown que vai cair no laser daqui a pouco. Não vai ficar sem resposta, te garanto. Não vai ficar. Pô, o Leandro, eu fiz uma live na outra semana, veio aqui nos assistir, cara. Pô, certamente é por você, não é por mim. Vai lá, conta aí da evidência. Então, existe trabalho na literatura, tá? Pacientes com fraturas por osteoporose, de uma aceleração dessa consolidação em pacientes que utilizaram terapia magnética e que não utilizaram. Bom, André, eu vou dar um passo atrás, como eu gosto sempre de fazer, porque nós temos que estudar e entender o mecanismo que está por trás disso. Tá? Quando a gente fala sobre consolidação de fraturas, nós temos que entender qual que é o paciente que nós estamos tratando. Quando se trata de um paciente osteoporótico, ele tem uma deficiência de cálcio naquele osso, ele tem uma deficiência de vitamina D, ele pode ter
deficiências de hormônios, ou seja, existe todo um quadro metabólico por trás disso. Seria irresponsabilidade da minha parte falar para você que eu tratei essa paciente, por exemplo, e que eu não atuei sobre o metabolismo dela. Lógico que isso faz parte do preparo do solo. Como médico que somos, né, não só ortopedistas, nós vamos fazer todo o controle metabólico, a reposição das vitaminas necessárias, os minerais necessários. Eventualmente, no caso dela, não chegou até a reposição de hormônio, mas em algumas pacientes nós temos sim que utilizar hormônios. Mas utilizamos um antirreabsortivo, por exemplo, tá, André? É aquele caso que eu né? É legal porque tem até uma endócrina nos acompanhando aí. Sim. É legal que saiba que às vezes o endócrino tem que andar parado, o médico às vezes tem que, né, tem que repor, né, hormônio, por exemplo. Né? E eu sempre advoguei que a osteoporose é uma doença de obrigatoriedade de conhecimento profundo do médico ortopedista. Nós somos médicos especializados no aparelho locomotor. Não me cabe, com todo respeito a colega endócrino, diante de uma paciente com fratura, encaminhar ela para uma outra pessoa tratar a osteoporose dela. Ela pode depois investigar causas secundárias, né? Doenças da tireoide, tratar a doença da tireoide que possa estar relacionada com uma osteoporose secundária, mas a osteoporose primária da mulher menopausada, isso aí é uma área de atribuição que o ortopedista tem que dominar. Né? Não é que deve, não. Ele tem que saber. É obrigação. Tá? E aí o que acontece? Né? Enfim, então nós sabemos que... E aí nós vamos voltar lá, André, e aí eu falo uma coisa para você, que talvez eu nunca tenha te contado. A primeira vez que eu entendi que eu estava tratando de maneira regenerativa uma paciente foi na primeira paciente que eu tratei ela de osteoporose. Olha aí. Você entende o que eu estou falando? Interessante. Ou seja, o meu conceito de regeneração, ele vem, na verdade, não é da utilização de célula-tronco, de plasma de plaqueta, de fator de crescimento, não. Esse conceito de medicina regenerativa, na minha cabeça, ele vem por quê? Porque a osteoporose é uma doença degenerativa. E se nós atuamos aumentando a densidade mineral óssea, eu estou aumentando a massa de osso, eu estou regenerando aquele osso que estava degenerado. Ou seja, eu entendo isso de médico que ele se dispõe a querer falar sobre medicina regenerativa, ele é obrigado a dominar a osteoporose, todo o sistema Rankiel, todas as drogas antirreabsortivas, os hormônios anabólicos, sabe? Não tem como, porque a doença mais comum que se pode atuar de maneira precoce na regeneração é a osteoporose, é a mais prevalente, né? Então, voltando ao caso das pessoas, então quando nós... E aí, André, só para voltar a esse conceito, quando eu falo sobre medicina regenerativa, eu sempre explico uma coisa para os pacientes, você gosta também de estudar sobre isso, né? Regeneração, ela ocorre no nosso corpo naturalmente. A criança nasce com capacidade de regeneração e vai perdendo essa regeneração à medida que ela envelhece. Desculpa, tá saindo um pouquinho do tema da live, mas enfim... Nós vamos voltar no assunto. Quando nós controlamos a dor, seja por laser, onda de choque, ozônio, bloqueio articular, infiltração de plasma, célula-tronco, qualquer coisa que seja, o que nós estamos fazendo é aliviando o sintoma para que a recuperação seja mais funcional, mais precoce, e nós vamos atuar sobre o ambiente que aquelas células estão inseridas para que elas possam, sim, estimular o seu próprio mecanismo de regeneração. Não ache você que está me assistindo que foi o Dr. Otávio que fez regenerar o meu tendão, minha cartilagem, meu ligamento, meu músculo. Não ache você que está assistindo que foi o Dr. André que fez que regenerasse a sua articulação. Não. Essa regeneração é sua, é do paciente. O que nós fazemos, Dr. André, com todo o perdão, com todo o respeito que eu tenho aos colegas que estudam medicina regenerativa, mas o que nós fazemos é atuar sobre o mecanismo, ou seja, o ambiente no qual essa regeneração vai acontecer. E podemos, sim, favorecê-la ou não. Se eu der refrigerante e cigarro para uma pessoa, a regeneração dela vai ser pior. Né? Se eu der vitamina D e testosterona, vai ser maior. Né? Então... tem até a frase do Voltaire, né, que fala sobre isso, mas depois eu te conto da frase do Voltaire. Deixa eu... Respondi a pergunta ou fugi muito da resposta aí? Não, tá ótimo. Só depois eu vou falar sobre a regeneração e a medicina. Okay. Mas agora eu queria só tratar, pelo menos nesse bom tempo que nos cabe,
sobre essa teoria do laser, porque laser já foi, nós não estamos falando do laser cirúrgico intraarticular, que já foi feito na ortopedia, né? Na cirurgia de joelho. Tá. Deixa eu dar uma voltinha na Mas nós estamos falando... Volta e mostra para nós aí. Aqui, ó, olha só. Então, né, bem-vindos aqui ao consultório. Essa aqui é a Amanda. Fala oi, Amanda. Olá, Amanda. Tudo bem? Então, ela separou pra gente aqui o aparelho. Esse aqui é o aparelho de terapia magnética, né? É um aparelho que ele tem aqui uma bobina, tá? Essa bobina, deixa eu virar ela aqui para que as pessoas conheçam, ela tem um eletroímã, ou seja, sobe uma corrente de alta tensão que faz com que ocorra a circulação de uma carga em uma bobina circular, tá bom? E aqui é gerado um campo magnético. Pode ser aplicado em qualquer lugar do corpo. Eu vou te mostrar, por exemplo, doutora André, isso pode ser utilizado, e é muito utilizado, em psiquiatria, neurologia, para fazer estimulação magnética e tratamento de depressão, ansiedade, transtornos compulsivos, bipolaridade. Então, ou seja, essa bobina que está aqui, ó, que está aqui do meu lado, na verdade, ela gera um campo magnético que pode estimular qualquer tecido do corpo. Do lado aqui desse aparelho, nós temos aqui, então, o outro aparelho que nós vamos falar agora, né, que é o tema da nossa discussão, que é o aparelho de laser, né? Então, eu vou tirar aqui... Olha que interessante. Um aparelho pequeno para mim, por favor. Aqui, ó. Esse daqui, ó, então é uma caneta de laser. Esse aqui é um laser de alta intensidade. É um laser que no Brasil ele é exclusivo para tratamentos médicos, tá? Ou seja, hoje, inclusive, eu fui revisar isso. Existe uma recomendação do Conselho de Fisioterapia para que não seja feito por fisioterapeutas, porque ele é idêntico ao laser cirúrgico, tá? Ele chega numa potência muito alta. Tá? Então que vai cortar. Tá me ouvindo? Isso. Aqui. Tô ouvindo bem. Tá. Então, o que acontece? O laser, ele tem várias funções dentro da célula. Uma das... Segura para mim, por favor, mano. Tá. Eu me filmo aqui. Então, o laser, ele tem várias funções na célula. Ele aumenta a quantidade de ATP produzido, ele aumenta a condução de estímulos nervosos através da membrana, ele consegue fazer uma aceleração da produção de colágeno, consegue aumentar a transcrição do DNA de algumas substâncias, a gente consegue se produzir. Mas pega, por exemplo, em feridas de pele, quando é feita a aplicação do laser, por exemplo, ocorre um estímulo na produção de colágeno. Isso também ocorre dentro da articulação. Né? Há um tempo atrás eu conheci o doutor André, eu estava começando a estudar sobre laser, não sei se você recorda, André, e eu fui convidado para dar uma aula no congresso, e eu te mostrei um laser que era feito intraarticular. Lembra-se disso, não? O Weber? Sim, sim. Não é? E o laser Weber, ele era o quê? Ele era um gerador como esse, que colocava-se aplicado uma agulha aqui nessa ponta, e isso era colocado como se fosse uma agulha dentro da articulação. E os trabalhos do laser de Weber mostravam que a cartilagem se regenerava. E eu sempre fiquei perguntando, está regenerando porque está tirando a dor. E a pessoa está conseguindo fazer mais exercício, ela está conseguindo fazer uma atividade física melhor, ela está conseguindo caminhar, ela está tendo mais estímulo mecânico sobre aquela articulação. E com isso, com menos dor, ela consegue regenerar melhor o tecido. Concorda comigo, André? O que você acha? Sim, ué. Bacana. Então, mas esse laser... Esse laser, existe algum sistema de aplicação? Como é que faz? Ele é guiado? É você que guia, o aparelho que se guia? Como é que é? Vamos lá. Então, vou fazer uma demonstração rápida aqui para você. Deixa eu pôr a potência máxima dele aqui. Me peça aqui a mim, por favor. Ele é o seguinte. A gente localiza no corpo do paciente, por exemplo, na cervical, no ombro, no cotovelo. Como é que eu faço isso? Guiado com ultrassom. Guio com ultrassom, faço a marcação na pele e depois eu vou com a caneta, com o laser, ou então com aquele outro dispositivo que eu vou mostrar, que é um dispositivo robótico. É um dispositivo com inteligência artificial, com câmera de termografia e com sensor ultrassônico, que ele mesmo calcula a intensidade da intensidade da luz que vai ser emitida, sabe, André? Então é muito interessante. Claro. Quando a gente faz aqui, ó, deixa eu te mostrar. A gente aplica, então, como se fosse aqui, ó, em cima,
O laser tá ligado, tá? Por isso eu tô com óculos, perfeito? Obrigatório que se manipule esse laser com óculos por causa do risco de lesão à retina, tá? E aí a gente vai fazendo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Pronto, ele tá acionado, tá vendo? Eu posso, deixa eu colocar aqui, ó. Eu posso concentrá-lo, por exemplo, aqui. Vou concentrar o laser num ponto, tá? E aqui, ó, por exemplo. Ah, olha aí. Deixa eu pausar. Entendido. Tá? Ou seja, isso aqui é uma coisa que tem que ser feita com muita responsabilidade, porque se utilizar da maneira inadequada, pode causar uma lesão na pessoa, uma queimadura, né? Vocês viram aqui, por exemplo, eu acho que deu para ver aí o resultado de uma má utilização da tecnologia. Então, eu sempre falo, tecnologia, ela nos ajuda muito, quando bem utilizada, com conhecimento adequado, com muito estudo, né, doutor André? Não é simplesmente comprar uma máquina e sair aplicando nas pessoas, achando que é só apertar um botão. Não é assim que funciona. Não tem dúvida. E me diz uma coisa, e você considera que isso que a gente está falando aqui, rapidamente, né? As pessoas que entendam que isso é só uma conversa introdutória sobre essa técnica, né? Ele mostrou duas técnicas que são inovadoras, que são importantes aí para tratar dor, são possibilidades muito boas. Tu acha que elas podem ser complementares, que uma pode ajudar a outra? Em que situação, por exemplo? Em absoluto, 100% das vezes nós trabalhamos com técnicas complementares, André. Deixa eu só pegar o telefone e liberar o braço da Amanda, senão daqui a pouco eu tenho que tratar a tendinite dela. Tá bom. Obrigado, Amanda. Então vamos lá, vamos continuar nossa conversa aqui. Tá dando para acompanhar aí, gente? Quem estiver na live aí, dá um... O pessoal está acompanhando. Tá, beleza. Então o que acontece, André? Nós começamos há um tempo atrás aí a trabalhar com a terapia por ondas de choque, por exemplo, né? Foi um grande passo. Que é rotina já. E sou muito grato às técnicas por onda de choque, porque foi talvez a primeira vez que eu entendi os mecanismos físicos de controle da dor. Só que muitas vezes nós percebemos que mesmo com aparelhos modernos, com técnicas avançadas, muitas vezes a dor permanece, né? O paciente continua sentindo essa dor. E aí, o que era necessário? O que eu comecei a fazer? Começamos a associar terapias, né? Ou seja, o tratamento de onda de choque pode ser associado com qualquer outro tratamento. Terapia com laser pode ser associado com outros tratamentos. Quando eu começo a entender, por exemplo, que eu consigo estimular o fortalecimento muscular, olha só, André, que interessante. Esse aparelho magnético, que é o que a gente tinha falado antes, ele consegue estimular a contração muscular. Então, ele é utilizado para fortalecimento da musculatura. Quando nós falamos sobre artrose, por exemplo, nós sabemos que a artrose ela quase sempre é acompanhada de uma sarcopenia, que é uma redução da força muscular, né? E aí, se nós utilizamos, por exemplo, a terapia magnética no músculo e o laser na articulação, nós conseguimos um resultado muito, muito rápido na reabilitação desse paciente. Então, a combinação de técnicas, ela sim, tem trazido, pelo menos aqui na experiência que eu posso relatar, né? Existem trabalhos que mostram associação, por exemplo, de onda de choque com laser, publicados na literatura, mas na experiência clínica, alguns pacientes eles não chegam ao resultado desejado com a monoterapia, ou seja, com apenas uma dessas técnicas. Sim. E aí nós temos, então, a oportunidade de associação de técnicas para poder acelerar essa recuperação. Isso. A radiofrequência, né? Acho que você falou sobre radiofrequência com o doutor Leandro aí. Falei com o Leandro. O Leandro é o mestre dessa área. Aí, né? Associação com a radiofrequência é fantástica. A gente falou muito da ablativa, né? Mas tem também a pulsada, que faz, na verdade, o estímulo dessa neurotransmissão, né? Isso. Bom, eu sei que a radiofrequência é mais invasiva, mas também existe uma radiofrequência que é transcutânea, que ela é utilizada. A diferença maior, André, é que, por exemplo, a transcutânea ela demora de 5 a 10 sessões para oferecer o resultado que uma invasiva faz em uma aplicação. Então, mas é um método válido também, né? Ou exato. Seja, não deixa de ser. Não tem dúvida. Eu tinha algumas perguntas, né? O pessoal tinha dúvida, foi mandando. Para entesite patelar, o laser é uma boa alternativa?
Aí, esse laser não é o laser que correntemente se usa, né? Ou o ácido hialurônico, ou Vamos os lá, dois. entesite patelar. Mata Né? essa Para quem não charada sabe aí. o que é entesite, né? Antes de mais nada, é a inflamação da êntese. E o que é êntese, para quem não sabe também? Êntese é o ponto onde o tendão ou o ligamento se fixa no osso. Eu falo que é o ponto de ancoragem. É um dos pontos de maior fragilidade e de maior número de lesões recorrentes. Por quê? A êntese é o local quando, por exemplo, a pessoa salta, quando ela pula, quando ela aterriza, quando ela dá uma arrancada. É o local onde tem maior tensão. Então, a inflamação na êntese ela é muito comum, tá? Essa semana passada, né, eu tive aqui um atleta de futebol, joga na Flórida, teve aqui, né, na nossa clínica, nos visitando para tratamento, e o quadro dele era justamente uma entesite patelar proximal, no tipo da patela, né? Ou seja, no ápice da patela ali, ele tinha um ponto, fizemos ultrassom, identificamos o ponto da lesão dele e optamos por fazer o tratamento de laser, tá? Com esse paciente. Ele tinha uma dor aí grau 7 para 8, mas para um atleta profissional incomodava muito na prática esportiva dele. Uma aplicação de laser de 39 segundos, a dor dele zerou. Eu fui ver ele jogar bola no sábado passado. Tá? Ele tem um treinamento no campo de futebol e chutou com a força absurda. Quanto mais precoce é feito esse tratamento, menos sessões são necessárias, né, André? Então, isso serve para qualquer método físico, né? Isso. Claro, não tem dúvida. E ácido hialurônico junto você usaria? Não usa? Eu reservo os métodos invasivos para os pacientes refratários aos métodos não invasivos. Tá? Eu não sou contra métodos invasivos, não sou contra cirurgias, eu sou contra cirurgias sem necessidade. Então, assim, né? Isso. Claro. Sim, não deixei porque de ser... você é um cirurgião, né? Isso. Então, Não, tem nunca formação vou deixar na de ser França cirurgião. E tudo mais. É isso, então. O que é importante colocar... Vai lá. O que acontece é o seguinte: cada caso você sabe, é um caso, né? Estou falando para as pessoas. Ele falou de um caso magnífico, não quer dizer que todo caso é assim. Mas são técnicas promissoras, né? O bom médico vai ter possibilidade de aplicá-las. Fui lá, fiz uma sessão de laser, não. E esse não é um laser de baixa intensidade que está disponível, né, comumente. É um laser novo, esse é um laser, né? Por isso que eu chamei esse aqui é um laser que essa live para explicar o que são essas novas tecnologias. Ele pode causar queimaduras, lesões e cortes. Veja bem, imagina fazer uma aplicação de laser desse no pescoço em alta intensidade e pode seccionar a artéria carótida. Então, a técnica tem que ser feita fazer um ultrassom primeiro. Exatamente. Explicou, né? É um laser médico. A técnica, ela exige que se tenha, primeiro, domínio de ultrassom, André. Para trabalhar com um laser dessa potência, tem que saber anatomia na ponta da língua. Claro. Tá? Tem que se dominar a técnica de ultrassom. Né? É isso aí. Para se marcar na pele, onde se tiver um hematoma, por exemplo. Imagina um laser nessa potência entrando numa coleção líquida cheia de sangue. Esse sangue vai ferver. Imagina fazer isso aqui num cisto, por exemplo. Vai entrar em ebulição aquele cisto. Deus. Né? Então, tem que ter muita responsabilidade. Deus me livre. Claro. Deixa eu te fazer mais algumas perguntas. Um colega meu, cirurgião de quadril, me disse assim: na tendinobursite ajuda? Eu disse: se você estiver na live, nós vamos falar uma coisa. Ajuda muito. E aí, ajuda ou não ajuda? Tá? Os mecanismos que são explicados, publicados com os de laser, são muito parecidos com os outros métodos que eu chamo hoje tudo de ortopedia biológica, tá, André? É o termo que, enfim, é o termo que eu consigo agregar todas essas terapêuticas. Onda de choque, laser, terapia magnética, radiofrequência, plasma rico em plaquetas, célula-tronco, ácido hialurônico. Eu chamo isso tudo de ortopedia biológica. Acho que é mais abrangente até do que ortopedia regenerativa, né? Que a gente já se embrenhou, vamos falar assim, não tem como voltar atrás mais, né? Ou seja, é um caminho praticamente sem volta, né? Quem começa a estudar isso... não tem dúvida. Nós ainda lutamos muito pela regulamentação disso, né? Você sabe, a gente sempre está atuando, né, junto ao conselho para que isso seja uma prática de todos, né? Não tem dúvida. Hoje sabemos a parte da pesquisa. E a grande questão, né, André,
Me diz Vamos uma voltar. coisa, Então, tá? vamos E lá. aí ajuda Quando eu estava no mestrado, estudando a regeneração muscular, eu tinha um colega do mestrado, e aí eu vou fazer aqui, eu vou pedir perdão a Deus como energia máxima, onisciente desse universo, que eu tive um colega de mestrado que ele tinha um trabalho sobre o uso de laser. Era de baixa potência, não era um laser de alta igual a esse, mas ele usava para cicatrização de ferida. E aí, no dia que eu vi ele apresentando aquilo, André, eu ortopedista raiz, né? Cirurgião, né? O superlativo do médico, né? O único médico que termina em não, né? Cirurgião. E aí, o que aconteceu? Aquele colega ele fazia um trabalho com os de laser para cicatrização de feridas em pé diabético. E era uma coisa linda, fantástica, mas não entrava na minha cabeça como é que uma luzinha vermelha... Eu estava pensando no laser do PowerPoint, de dar aula, apresentar em congresso. Aquilo é um outro, aquilo é um laser classe 1. Isso aqui é um laser classe 4. Né? Assim, é 100 mil vezes mais potente. Não tem nem conversa. E aí, André, aí eu comecei a estudar sobre isso. E o que eu vi é o seguinte: aumento da irrigação sanguínea, formação de novos vasos sanguíneos, diminuição da liberação de interleucina 6, diminuição da liberação de interleucina 10, aumento da conversão de macrófagos M1 em macrófagos M2, aumento da produção de ATP intracelular. Então, eu vou falar sobre laser, né? Faz parte de um tema de uma aula que eu já dei. Foi feita uma medição da quantidade de ATP intracelular. Para quem não sabe, ATP é a molécula responsável pela energia dentro das células. E pessoas que eram submetidas a aplicações de laser, elas tinham um aumento de ATP intracelular. Então, veja bem, isso pode vir a ser considerado doping no futuro, porque você tem um aumento de energia na célula. Olha que interessante, tá? Já é discutido na agência antidoping se a utilização de laser configura doping físico. Olha que interessante. Assim como ondas de choque, também está em discussão. Perfeito? Olha aí, ó, que interessante. E aí... Muito bacana. Bom, então, muito pode ser usado. Sim. Para tratar tendinobursite, por exemplo. Perguntaram aqui, mesmo princípio. A zona crítica de código é uma zona hipovascular. Então, com a aplicação de laser, ou de terapia magnética, ou de ondas de choque, ou de radiofrequência, consegue-se inibir a dor e estimular a formação de colágeno naquele tecido. Então, ótimas opções de tratamento, principalmente quando não se tornam... quando não há necessidade de se operar. Né? Assim como o PRP, né, André? A gente sabe que tem muitos trabalhos, né? Eu não faço, você também não faz, mas tem muita gente fora do Brasil que faz PRP. Tem muito trabalho. Né? E o PRP tem dado aí ótimos resultados nesses casos. Para tratar, essa aqui é do Leandro Grau, nós vamos ter que responder, né? Vamos tentar ser sucintos nessa resposta, porque o pessoal não vai entender o que ele está perguntando, mas você vai para tratar nociceptiva. Mas eu o laser é bom? Aí você está respondendo para o Leandro, vai ter que ligar para ele. Eu vou simplificar a dor nociceptiva, tá? Dor nociceptiva é a dor da lesão, é a dor da artrose, é a dor da pancada, é a dor da batida, é a dor do trauma. É aquela dor aguda, aquela dor recente, tá? Essa é a chamada dor nociceptiva, perfeito? A dor neuropática é aquela dor que é crônica, que é antiga, é uma dor que ela exige uma remodelação do sistema nervoso para que ela se perpetue no nosso corpo. Resumindo muito a história, é isso. Então, para a dor nociceptiva, a gente tem um estímulo, que é os receptores da pele, eles ficam hipersensibilizados, porque há um excesso, existe uma lesão naquele local, essa lesão leva a um edema, esse edema faz com que ocorra uma compressão dessas estruturas nervosas, além de ocorrer a liberação de neurotransmissores em excesso na sinapse, que é a conexão entre os neurônios, tá? Esses métodos todos que nós estamos falando, eles agem primeiramente diminuindo a produção localizada desses neurotransmissores, tá? Existem substâncias que são liberadas pelos neurônios que levam à sensação de dor, e essas substâncias são reduzidas. E outra coisa, André, como existe um estímulo para energia intracelular através do mecanismo do ATP, a recuperação dessa lesão, da dor nociceptiva, ela acelera muito. Então, há uma redução do edema,
a uma redução daquela reação crônica que tende a se cronificar, que é o edema, né? Que é aumento da sensibilidade. Quando se faz essa aplicação, como as células de reparação são ativadas, então a primeira coisa que nós observamos é a redução do edema. É interessante ter alguns pacientes com linfedema que tem redução do linfedema, que é uma coisa super difícil de tratar. Né? Ó. Acho que está respondido, doutor Leandro. O Leandro Brown disse que adorou a resposta. Poder esclarecer alguma coisa. Tá. Fantástico. Tem até urologista bacana. Na nossa live. Urologista usa muito laser, viu, André? Tá bacana a coisa. Bom, nós temos... a live está salva. A Claudete disse, salva a live, por favor. Se você, Claudete, não conhece o canal da Artrose, tem que conhecer. Você vai lá no canal da Artrose, que está no YouTube, inscreva-se e vai ver o doutor Otávio falando comigo, o doutor Leandro, o doutor Azine, o doutor Macedo, com quem eu já fiz. Então, nós vamos fazer isso, você vai lá, se inscreve, todo mundo está convidado, é gratuito e sempre vai ser gratuito. Tá lá todas as informações. Bom, nós temos 4 minutos e é o seguinte... Eu falei, até se sobrar tempo, nós vamos falar de fibromialgia. Não sobrou tempo. Você não percebeu, mas eu falei sobre o ATP. Mas o pessoal, assim... A fibromialgia é uma síndrome de fadiga crônica. Como a pessoa que aplica laser, ela tem aumento da produção de ATP dentro da célula, ocorre uma ativação de células musculares, células do sistema nervoso. Ou seja, existe aplicação de laser até de baixa intensidade na artéria radial, que pode ser, sim, benéfico para pacientes com fibromialgia. Isso é uma evidência por ensaio clínico randomizado, tá, André? É uma evidência bem alta. Então tem evidência. Né? Então, já está parcialmente respondida aí sobre o ADP, né? O que causa, o que está associado à fibromialgia. Se a fibromialgia aparece na termografia, muitas vezes aparece sim, talvez, às vezes é o único exame, né, que pode mostrar. E eu queria que tu desse uma luz sobre qual é a tua perspectiva terapêutica de tratamento da fibromialgia, que é um paciente especial, um paciente diferente, né, que muitas vezes a gente manda para o reumatologista resolver. Foi uma doença que os reumatologistas descobriram e divulgaram. Né? Então, conta aí qual é a tua perspectiva da fibromialgia em André, 3 minutos ou menos. Eu gosto muito de falar sobre pessoas, sobre histórias de vida. E quando eu falo sobre minha fibromialgia, eu me recordo muito de uma das primeiras pacientes que eu atendi no consultório em São Paulo, que ela chegou na consulta extremamente chorosa, angustiada, ela não conseguia vestir uma roupa, não conseguia receber um abraço do marido. Ela já tinha rodado mais de 20 médicos, tomava 4 antidepressivos, 2 remédios para dormir, enfim, uma história de sofrimento muito grande. E ela sempre passando por consultas muito rápidas e aquele negócio próximo e dava receita, né? Ou seja, essa questão me marcou muito. E isso que é difícil, né? Consultas muito rápidas, né? Não tem, nem tu abandonou o convênio, como. né? Eu acho que o Otávio, ele é muito fluente, tem muita experiência, aí ele diz, nem sempre casa, né, a doença com o tipo de atendimento, né? Fibromialgia é uma coisa que exige muito do paciente e do médico, né? Então é uma coisa que tem que... Eu falo que tem um minutinho aí, Otávio. E eu identifiquei nela que ela tinha, não era uma fibromialgia, era uma fadiga mental, uma fadiga física. Nós começamos a trabalhar hábitos de vida com ela, alimentação mais saudável, cortamos glúten, lactose, açúcar, tudo que fazia mal inflamava o corpo dela. E aí, a partir dessa mudança de hábito de vida, nós conseguimos levar até ela uma melhora da qualidade de vida, uma redução dessa fadiga física e mental, melhora do sono, atividade física regular, meditação, alimentação adequada. E aí nós trocamos todos aqueles antidepressivos e remédios para dormir. E hoje o que ela faz? Ela faz uso de suplementos. Identificamos nela a ausência de uma enzima, tá? Através de uma mutação genética do gene MTHFR, que ela tinha uma dificuldade de metilação. Existe uma associação muito grande entre pessoas com deficiência desse gene, com mutações desse gene, e portadores do que é chamado fibromialgia, entre aspas. Mas isso aí é tema para a gente conversar algumas outras horas, né? Mas, enfim, existe cura para fibromialgia? Sim, existe cura para fibromialgia. É do dia para a noite? Não. É um processo. Passa pela conscientização e por uma dedicação muito mais do paciente do que do médico. Mas é importante que o médico consiga conduzir o seu paciente para que ele consiga se conscientizar do problema
dessa necessidade, dessas mudanças de hábito, e aí sim alcançar a qualidade de vida desejada. Aí é que tá, qualidade de vida é isso que o Otávio quer dizer em cura, né? O pessoal acha que vai no consultório, vai receber um comprimido e está curado. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que, aí nós já debatemos até sobre significados, quer dizer que tem um tratamento que é longo, que vai chegar a tratar de modo eficiente. A Otávio, cura te é do agradeço paciente, muito a doutor André. A cura não é do médico.